Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora iniciando mais um encontro de direito civil para nossa OAB. Estou com o chat aqui aberto, direito ao ponto. É isso, vamos falar sobre direito civil, os temas mais recorrentes. Estou aqui com o chat de vocês aberto, tá? Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está aí acompanhando a gente hoje, a Nádia, o Marcos, aí o Denise, o José Carlos, o Moisés, a Cláudia, a Geise e todo mundo que vai entrar aí agora ainda no nosso chat. Ana Paula, um beijo, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Vê para mim se o áudio tá ok. A Cláudia falou que o áudio não tá saindo. Para mim tá saindo aqui. Então olha só, um beijo enorme para vocês. Vamos seguir o bonde. Estamos juntos agora, tá? Para falar um pouquinho sobre direito civil, direito ao ponto, ou seja, os temas mais recorrentes de exame de ordem. Eu quero que você compreenda uma coisa importante. Nós não temos como falar de todos os temas recorrentes em alguns poucos minutos. Direito civil é o maior direito que a gente tem e que é cobrado no exame de ordem. Então, vocês sabem da amplitude da disciplina, mas eu escolhi um tema que dá para a gente fazer uma série de considerações sobre vários pontos que são muitíssimo cobrados na prova da OAB, que é casamento e regime de bens. Tá preparado? Tá preparada? Então vamos ao nosso material, porque temos que montar um esquema categoria do coração para você dar aquele print maroto logo depois que a gente terminar o nosso material, tá bom? Então se liga no esquema, vamos aqui no nosso material. Eu quero conversar com vocês e veja, eu vou dar vários bizus de prova aqui para vocês, tá? Vários. Na verdade, esse tema que eu escolhi é um tema que vai trazer uma série de situações que podem cair na prova de vocês. Uma série, tá bom? Então vamos lá, olha só. Falando aqui de casamento, vou colocar uma informação importante. Meus amores, quando a gente fala de regime de bens, tá? Regime de bens. Quando a gente fala de regime de bens, essa história sempre vai estar presente em variadas situações, seja decorrente de casamento, seja decorrente de uma união, o quê? Estável. Tudo bem? Seja decorrente de casamento, seja decorrente de uma união estável. Nós sempre vamos ter a presença do regime de bens. Porque regime de bens são aquelas regras que, quando você tem um casamento e você tem uma união estável, são as regras que cuidam do aspecto econômico do casal, tá? São as regras que são aplicadas em relação aos aspectos patrimoniais das pessoas que estão casadas. Nós sabemos que 90% das regras de direito de família são regras existenciais. Mas quando a gente fala, é ao vivo, Bárbara, mas quando a gente fala de uma regra específica patrimonial, estamos falando praticamente de regime de bens. E essas regras relacionadas a regime de bens são aplicadas tanto na união estável quanto no casamento. Agora pensa comigo, quais são as modalidades de regime de bens que nós temos no Código Civil? Isso cai demais da conta. Então olha só, temos aqui o casamento e temos a união estável, e eu quero te dizer quais são as regras que nós temos no Código Civil. Quais são essas regras, Brasil? Quem é que lembra? Vamos comigo aqui. Quem é que lembra? Comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação de bens e
participação final nos aquestos. Calma que eu vou te explicar cada um deles, tá? Nós temos aqui comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação de bens e participação final nos aquestos. Professora, para que eu possa escolher o regime de bens, o que eu tenho que fazer? Preste atenção no que eu vou te explicar. Na verdade, se você escolhe se submeter ao regime da comunhão parcial de bens, você não precisa fazer nada. Porque ele é um regime automático, que a gente chama de regime supletório. Eu vou colocar aqui, ó. É um regime automático, é um regime supletório. Se você deseja escolher essa modalidade de regime, você vai optar por não fazer nada. Você fica calado, fica na sua, não precisa fazer nada. Comunhão parcial de bens é um regime automático, ou seja, se os envolvidos ali no casamento ou na união estável não falam nada sobre outra opção de regime de bens, na verdade nós vamos ter a incidência da comunhão parcial de bens. E é importante você observar que quando a prova da OAB traz uma questão assim: João e Maria se casaram sob o regime supletório. Está falando de comunhão parcial de bens. João e Maria se casaram e não fizeram pacto antenupcial. Com certeza é comunhão parcial de bens. Tá bom? Então, é um regime que vai ter incidência no silêncio dos envolvidos. Ponto. Agora, se os envolvidos quiserem optar por outra modalidade, por exemplo, comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação de bens ou participação final nos aquestos, eles vão precisar se submeter ao chamado pacto antenupcial. Entendeu a ideia? Então, se eles quiserem escolher um regime diferente, eles vão poder, desde que eles façam o chamado pacto antenupcial. Esse pacto antenupcial, doutores, ele precisa ser feito por escritura pública e deve seguir o casamento para que ele produza os seus efeitos. Então, olha o que nós temos aqui. Se ele não for feito por escritura pública, ele é nulo. E se não rolar o casamento, ele é ineficaz. Isso aqui caiu na prova da UAB. Sabe como caiu essa história aqui na prova da UAB? Essa história caiu assim. Imagina você que João e Maria resolveram celebrar um casamento. João e Maria se apaixonaram e resolveram celebrar aí um casamento. Então lá, vamos viver a vida, vamos ser felizes. O que rola? Eles vão ao cartório, fazem uma escritura pública, definindo que o regime de bens, presta atenção na história, definindo que o regime de bens entre eles é o regime da separação de bens. Vão lá no cartório, fazem o documento, por escritura pública, dizendo exatamente que o regime é a separação de bens. O que é o regime da separação de bens? É cada um com o seu cada um. É cada qual com o seu cada qual. O que é seu, o que é meu é meu. Aí o que acontece? O João fica muito doente, é internado, repensa a vida. Quando ele repensa a vida, ele fala, cara, não vamos gastar dinheiro com festa de casamento, nem casamento, vamos viver a vida. Aí ele chega para Maria e fala, Maria, vamos pegar esse dinheiro, vamos fazer uma viagem nós dois,
vamos viver a vida, vamos viver uma união estável mesmo, tá bom, a gente se ama. E assim é feito. 10 anos depois, o João, estão lá, morando junto, convivendo junto, nananana. 10 anos depois, o João chega para Maria e fala: Maria, não pense que lhe quero mal, apenas não te quero mais. A casa caiu. The house is down. A casa caiu. Aí, o João vai viver a vida. A Maria chega para o João e fala: João, deixa eu te falar uma coisa aqui. E os bens que a gente tem? Como é que nós vamos dividir? Aí o João fala: ô Maria, minha filha, deixa eu te falar, vamos acordar para a vida. Eu tenho aqui em minhas mãos um documento, uma escritura pública, dizendo que o nosso regime de escolha é a separação de bens. Aí a Maria vai pegar e vai falar: oi, Brasil, deixa eu te contar uma história, João. Não pense que lhe quero mal, apenas quero o correto. Quando a gente fez este documento, essa escritura pública aqui, beleza, por escritura pública, pacto antinupcial, show de bola, a gente fez certo, o ato é válido. Mas deixa eu te falar, ele só produz efeito se rolar o casamento. Se não rolar o casamento, qual que é o regime regra na união estável? Comunhão parcial de bens. Não pense que lhe quero mal, apenas quero o que é meu. Por que comunhão parcial de bens, prof? Socorro, Deus. Porque deixa eu te contar. Olha o que está escrito aqui, meu pequeno pupilo. Está dizendo ali o quê? Se você faz por escritura pública, lindo. É válido. Mas se você não casa, não produz efeito. E é isso, produção. Beijo, não me liga. Pronto! Resolveu. Isso aqui caiu exatamente assim no exame de ordem, que era para marcar se era válido e eficaz, inválido e ineficaz, blá, 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 blá. Fez por escritura pública? É válido. Não fez por escritura pública? É nulo. Casou? Produz efeito. Não casou? Não produz efeito. E é isso. Produção. Pronto. Tudo bem, meu povo brasileiro? Agora deixa eu te contar. Fizemos a escolha do regime de bens. Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, estamos vivendo lá. Dentro desse documento aqui, referente ao regime de bens, ou em sendo uma comunhão parcial de bens, não tem documento, tá tudo lindo, tá tudo maravigold. A minha pergunta é: professora, é possível alteração do regime de bens depois do casamento? O que você me diz? Eu vou até circular. É possível alteração do regime de bens depois do casamento? Sim ou não? Sim, é possível a alteração. Só que para que ocorra a alteração, eu preciso fazer por um processo judicial, tá? Um processo judicial promovido por ambos os cônjuges ou conviventes e não pode prejudicar terceiros, tá? A alteração do regime de bens não pode prejudicar terceiros. Então, eu preciso de um pedido feito por ambos os cônjuges. Esse pedido precisa ser motivado. Eu tenho que dizer para o juiz por que a gente quer a alteração do regime. Deve ser um pedido judicial, tá? Ou seja, você vai precisar ajuizar uma ação para isso.
Pois muito que bem. É preciso que você demonstre na sua PET inicial que não vai prejudicar terceiros. E é isso, produção. Alterou, vai ser feliz. Continue vivendo seu amor. E é isso, ok? Mas tem um detalhe importante, categoria. Professora, deixa eu te falar. Eu sei que tem uma regra específica para que eu esqueci o que eu ia dizer. Me lembrei. Tem uma regra específica para o regime de separação obrigatória de bens. Vamos aos fatos, vamos ao nosso desenho. Olha só. Então, você já viu aqui quais são as modalidades de regime de bens, correto? Dá o print nessa tela aí. 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos fazer um quadro aqui, eu com esse quadro meu, né, de sempre, para falarmos sobre as modalidades de regime de bens. Eu sempre louca do pão, aqui com esse quadro que eu tenho toque, e é isso. Vamos lá. Não ficou no mesmo, eu não vou olhar. Vamos lá. Nós temos aqui quais são as modalidades de regime de bens que nós temos. Vamos começar do começo. Nós podemos mencionar aqui a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens. Vou botar ela aqui embaixo. Comunhão universal de bens e separação de bens e participação final nos aquestos. Pois muito que bem, produção, preste atenção. Vamos fazer nosso traço aqui, cadê que? Eu tenho o quê? Toque. Então, vamos lá. Olha eu com a minha régua. E é isso. Vamos lá. Como que fica o regime da comunhão parcial de bens? Vamos desenhar nossos bonequinhos aqui. Na comunhão parcial de bens, vamos pensar aqui nos nossos bonequinhos, tá? Nós podemos ter duas situações. Olha só. Quando a gente fala da comunhão parcial de bens, eu vou fazer um coração aqui para ilustrar a situação, tá? Vocês vão entender. Quando a gente fala da comunhão parcial de bens, o que a gente lembra? Antes do casamento, o que está no seu nome é só seu. Tá vendo aqui, representando pela linha amarela? Pois bem. Depois do casamento, o que for adquirido a título oneroso na constância do casamento é nosso. Tá vendo aqui, representado pela linha azul? Então, quando a gente fala da comunhão parcial de bens, os envolvidos podem adquirir um patrimônio comum. Tá vendo aqui? Olha eu fazendo cagada, gente. Podem adquirir aqui um patrimônio comum, um conjunto de bens comuns, mas nós podemos ter bens que são particulares. Tá vendo? Podemos, não podemos? Então, olha só, a gente vai ter aqui os chamados bens comuns e os chamados bens particulares. O que é seu, o que é meu. Entendeu isso? Maravigold. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Pode ser que depois do casamento, entre no seu conjunto de bens, algum bem particular. Tá vendo aqui os tracinhos amarelos? Pode ser que aconteça isso. Por quê? Vamos colocar aqui o que, via de regra, a OAB cobra como sendo bem particular. O que é bem particular? Bem particular pode ser considerada a herança que você recebe só para você, ainda que no curso do casamento.
doação que é feito só para você ainda aqui no curso do casamento. Não é verdade? É bem particular. O que você tinha antes do casamento. O que a OAB já cobrou como bem comum? O Figuetes que você recebeu, o prêmio que você ganhou na loteria, tá? Isso aqui são bens comuns, o que você adquiriu onerosamente no curso do casamento, tá bom? Ah, Roberta, depois do casamento eu recebi uma herança, é só sua, é o bem amarelo. Depois do casamento, você recebeu uma doação, também entra como bem amarelo, é só seu, tá bom? Então, cuidado. Agora, também é bem comum o aluguel, e isso aqui também cai sempre na prova da OAB, o aluguel tido por um bem particular, olha como eu tô descabelada hoje, gente, tido como bem particular, o aluguel que você recebeu do apartamento que é bem particular. Se você guardou esse aluguel, depositou numa conta poupança, por exemplo, vai dividir, meu amigo. Não tem conversa. É nosso. Entendeu? O aluguel. E a banca sempre cobra isso, sabia? A banca sempre, e todo sempre, cobra essa parada aí. Agora, imagina que eu, Roberta, que não tenho um puto furado no bolso, encontrei o amor da minha vida que também não tem um puto furado no bolso. E a gente resolve casar sob o regime da comunhão parcial de bens. E tudo que a gente tem na vida, a gente adquiriu depois do casamento. Tá vendo aqui? Opa, deixa eu pegar aqui um. Tá vendo aqui? Nós vamos ter o que, Brasil? Nós vamos ter pessoas que não possuem bens particulares. Olha que maravilha. Só bens comuns. Entendeu? Então, a gente vai observar aqui o seguinte. Eu posso ter uma comunhão parcial de bens em que os envolvidos têm bens particulares ou sem bens particulares. Tá vendo? Roberta, e se a gente precisar divorciar? Toda vez que você fala de divórcio, você tá falando de passar a metadinha aqui, ó. Cada um vai embora com a metade. Nesse primeiro caso aqui, cada um vai embora com a metade realmente. Agora, nesse segundo caso aqui, cada um vai embora com a metade dos bens comuns e seus bens particulares. É assim que funciona. E essa regra se aplica também à questão do bem... como é que fala? A questão do bem... no caso de morte. Cada um fica com o que é seu. Prof. E se for o caso de separação de bens? Separação de bens... vamos falar da comunhão universal. Comunhão universal, o que eu tinha antes é nosso e o que a gente adquiriu depois é nosso. Não, é azul, Roberta, você tá louca. Aqui, ó. Nosso. Ou seja, os nossos envolvidos aqui, tudo que tinha antes mistura com os dois e tudo que tinha depois mistura com os dois. A gente vai ter apenas categoria de bens o quê? Comuns. Simples assim. Tá bom? Simples assim. Certo? Professora, entendi. Mas assim, entra tudo, entra tudo. Só não vai entrar, perceba, só não vai virar bem comum o que for recebido por doação ou
herança com cláusula de incomunicabilidade. Lembra disso aqui? Com cláusula de incomunicabilidade. Certo? Então, se João e Maria são casados no regime da comunhão universal e o pai da Maria entrega para Maria uma doação ou uma herança e mete uma cláusula de incomunicabilidade, aí não vai dividir. Se não tiver essa cláusula de incomunicabilidade, real, oficial, é tudo nosso, tá bom? Agora, vamos lá. No regime da separação de bens, o que eu tenho antes do casamento é meu e o que eu adquiro depois do casamento continua sendo meu. Pronto. Tá vendo? É tudo bem amarelinho, porque é tudo bem particular. Vamos fazer os bonecos aqui, ó. Tudo bem particular. Aí nós vamos ter aqui, ó, cada qual com o seu cada qual. Bem particular, bem particular. A questão sobre esse regime é que esse regime ele pode ser de escolha dos nubentes. Os nubentes vão optar por esse regime. Exemplo, eles vão lá, fazem um pacto antenupcial, escolhendo o regime. Aí não tem conversa. Escolheu essa modalidade de regime, fechou. Tá? Fechou. Agora, esse regime também pode ser imposto pela lei. Então, aqui a gente faz uma classificação. Nós vamos ter aqui, ó, na comunhão parcial de bens. Esse regime pode ser convencional, quando é de escolha dos nubentes. E como que eu vou escolher? Como que eu vou escolher? Por meio do pacto antinupcial. Como que tem que ser feito o pacto? Por escritura pública e seguir o casamento. Sob pena de quê? De ineficácia, ok? Aí, olha aqui. Convencional, beleza. A gente tá ali diante, né, de uma escolha. Ou pode ser um regime de separação obrigatória. Quando é imposto pela lei. Roberta, quais são os casos em que o regime de bens aqui é imposto pela lei? Quais são os casos, professora? São 3 casos. Para quem casa ou vive uma união estável e já tem mais de 70 anos, a lei impõe o regime da separação obrigatória, tá? Tanto para o casamento quanto para a união estável. Aliás, a questão da união estável é súmula bem recente do STJ, ok? Também teremos a separação obrigatória para quem casa mediante causa suspensiva, e as causas suspensivas estão no 1523. Professora, me dê um exemplo de uma causa suspensiva já cobrada no exame de ordem. Exemplo, você sabe que pessoa casada não pode casar. Claro, porque ela já é casada. Então, imagina, eu já fiz o meu divórcio. Tá? Só que eu não fiz a partilha de bens do casamento anterior, porque eu não sou obrigada. Eu posso deixar para fazer isso depois. Aliás, isso também já caiu na prova da OAB. Eu posso divorciar sem fazer partilha de bens? Posso. Que o quê? Não sou obrigada. Se tem uma coisa que eu não sou na vida, é o quê? Obrigada. Então, eu fiz o divórcio. Tá lá, boniteza. Fizemos o divórcio, vida que seguiu. Aí, Brasil, o que eu faço? Tô bem eu lá, vivendo minha vida, encontro o amor da minha vida. E eu quero casar. Eu posso casar? Posso, porque eu já sou divorciada. Mas deixa eu te falar, eu não fiz a partilha de bens do casamento anterior. Rapaz, tu vai casar, aí vai mexer com o regime de bens, vai misturar bem e vai dar aquela merda.
que é o bem do casamento, o que é o bem do meu casamento, vai virar uma confusão. Então, o que faz? A lei fala, olha, enquanto tu tiver nessa pendência, você pode casar, mas você vai casar no regime da separação obrigatória de bens. Depois que você resolver o seu problema, aí você muda o seu regime de bens. Aí você muda. Entendeu? É assim. E é isso. Tá? Causa suspensiva. E também mediante a criatura que pediu o suprimento judicial para o casamento. Deixa eu te falar, com quantos anos eu posso casar? Com quantos anos eu posso Mamãe, eu quero me casar. Pois minha filha, você me diga com quem. Mamãe, eu quero um padeiro. Minha filha, o padeiro não vai bem. Ele vai amassar o pão e vai amassar você também. Lembra disso, dos Trapalhões? O que é o suprimento judicial para o casamento? O suprimento judicial para o casamento é aquele povo. Com quantos anos eu posso me casar? Com 16 anos. É a idade núbio para o casamento. Idade núbio para o casamento. Para tudo porque já caiu na prova da OAB. Em nenhum caso é possível casar com menos de 16 anos. Em nenhum caso é possível casar com menos de 16 anos. Professora, mas a menina tá grávida, problema dela. Professora, mas ela encontrou o príncipe encantado, problema dela. Não tem essa conversa. Em nenhuma hipótese será possível o casamento de quem não alcançou 16 anos. Deveria ser 30? Deveria. Mas a lei optou 16 anos, tá bom? Aí a criatura encontrou o amor da vida dela aos 16. Aí falou, meu pai, eu quero me casar. Aí o pai falou, você não vai casar com essa criatura. Não permito. Só passando por cima do meu cadáver. Não é assim? Aí a menina vai lá e pede para o juiz. O juiz seguinte é esse, eu quero me casar e meu pai não deixa. Se o juiz autorizar o casamento, ela poderá casar? Pois muito que bem, sim. Porém, contudo, todavia, entretanto, apenas no regime da separação obrigatória de bens. Depois que ela completar os 18, ela altera o regime. Todas as causas de separação obrigatória de bens, é possível alterar o regime depois? Claro que não. Por que claro que não? Porque, criatura, a pessoa com mais de 70 anos, e eu odeio essa regra, tá? E tá ao vivo mesmo, professora? Pergunta da Rejane. Tá ao vivo mesmo? Quem é que sabe? Será? Pois muito que bem, todas as causas de regime de separação obrigatória de bens admite alteração posterior? Não! Cada que dos 70 anos a gente não volta atrás. Não tem como alterar. Entenderam? Professora, e a participação final nos aquestos? Como é que fica? A participação final nos aquestos. A participação final nos aquestos, gente, é um regime para quem é rico, né? Brasil. Caso que não é nosso caso aqui. Ainda. É um regime meio que misto. Ele faz assim, ó. O que você tem antes do casamento é seu. Então, você tem aqui seus bens particulares, tá vendo? Você tem aqui seus bens particulares. E o que você tem depois também é só seu. Salvo o que restar comprovado ter sido adquirido por ambos. Aí você pode ter aqui um complexo de bens comuns. Mas isso aí tem que ser o quê? Comprovado. Vai ter que ser comprovado, sabe? Não tem para onde correr. Tipo, a participação final nos aquestos. A gente vai ter o quê? A gente vai ter o que é seu, o que é meu, mas o que a gente adquirir junto, aí é nosso. Mas assim, tem que comprovar. Não tem uma presunção como existe na comunhão parcial de bens, tá?
O povo lembrando que eu fui atacada por uma barata ao vivo. Ok? Eu quero que você dê um print dessa tela, porque essa tela ficou muito bonita. Podemos seguir? 3, 2, 1. Segue o bonde Brasil. Olha lá. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha bem esse quadro aí. Você está vendo que existem bens particulares, bens comuns. O que diabo é meação? A palavra meação vem de onde? De metadinha. Metadinha. Quem é meiro? Quem tem direito a metadinha. Onde é que eu tenho metadinha? Dá uma olhada aí. Onde eu tenho bolinha azul. Eu tenho metadinha onde eu tenho bolinha azul. É todo regime de bens que o cônjuge é meiro? Claro que não. Porque ele só vai ser meiro onde tem metadinha da bolinha azul. Tudo bem? Então, vamos meter aqui, ó, um M. Meação, 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 meação. É só onde tem bolinha azul. Tudo bem? Não vai errar mais daqui para frente. Pois muito que bem. Aí você acredita, pasme, excelência. Você acredita que... Deixa eu ver a pergunta aqui. Professora, se no caso de separação obrigatória por lei, exemplo, 70 anos de idade, ainda será necessário o pacto antinupcial ou apenas o contrato de união estável mencionando o regime de separação de bens? Na verdade, como o regime da separação obrigatória de bens para quem tem mais de 70 anos já é da separação obrigatória de bens, não precisa nada constando isso. Já está implícito. Entendeu? Vamos lá. Imagina aqui uma questão da FGV. Essa questão é top. Foi mais ou menos assim, como dizia Chicó. Não sei, só sei que foi assim. Questão FGV, foi mais ou menos assim. Vamos lá. Maria, mais ou menos assim, tá? Maria, no ano de 2005... adquiriu um apartamento, tá? Um apartamento. Aí, em 2015, Maria casou com o João no regime da comunhão parcial de bens. A banca vai te dar uma questão assim, depois você vai fazer o desenho, tá? Maria, em 2022, Maria resolve vender este apartamento aqui. Bora desenhar? Bora. Momento do casamento, foi em que ano? 2015. Você sempre vai fazer esse desenho aqui, tá? 2015. O que é bem comum? Bolinha azul. Bem comum vai ser o que eles adquiriram, peraí, depois do casamento. O que tinha antes do casamento? Bolinha amarela. Não é verdade? O que tinha antes do casamento? O apartamento. Então, o apartamento é bem particular da Maria. Se você quiser fazer o desenho, você até pode. Maria e João. Eles podem ter bem particular? Ou bem comum? Pode. A banca nem está preocupada em passar isso para você agora, porque não foi o objeto da questão. Mas a Maria, ela tem um bem particular, que é o quê? O apartamento. Se eles fossem divorciar, o que a titia Bebê, como meu sobrinho me chama, carinhosamente ensinou para você? Se eles fossem divorciar, a gente passa o traço no meio. O João vai embora com a metade dos bens comuns dele e a Maria vai embora com as metade dos bens comuns dela e o apartamento dela, porque é bem particular. É sempre passando a bolinha no meio.
A bolinha não, o tracinho no meio. Só que a banca não queria saber exatamente isso aqui. A banca queria saber o seguinte. A banca queria saber o seguinte. O bem particular dela, que é o apartamento, ela quer vender o bem. Para ela vender o bem, ela precisa de autorização do cônjuge? Um cônjuge, para vender um bem imóvel, precisa de autorização do outro? O que você me diz? Sim ou não? Pois muito que bem. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui agora. Calma que eu vou abrir. Calma que eu vou abrir. Gente, o Google hoje tá meio doido, não tá? Pera aí. Que loucura é essa, Brasil? Pera aí, gente. Calma. Eu tô tentando abrir aqui. Deu uma bugada aqui o negócio. Pois muito que bem. Olha o nosso Código Civil. Vamos lá no 1647. Olha aqui. Ressalvado o 1648, ninguém real oficial dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta. Professora, qual que é o regime da separação absoluta? Regime de separação absoluta quer dizer separação convencional de bens, tá? Separação convencional de bens. Brasil, regime de separação absoluta é regime de separação convencional de bens. Quer dizer que para todos os outros regimes precisa? Precisa. Então, ele não pode alienar, vender ou doar, ou gravar de ônus real bem imóvel, pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos, prestar fiança ou aval, fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam vir a integrar futura ameação. Olha que sensacional. Tá dizendo que não pode isso tudo aqui. O que a OAB adora perguntar? Alienar imóvel, prestar fiança. Professora, nesse caso aqui da doidinha, ela vai precisar da autorização? Vai precisar da autorização. Por quê, professora? Porque o artigo 1647 estabelece o que, Brasil? Que precisa do consentimento, ok? Precisa do consentimento, então não me venha com churumela, ok? Memorizou essa parada? Tá tudo bem? Tá tudo beleza? E a professora tá caçando o mouse aqui, que a seta do mouse, tipo, desapareceu. Pois muito que bem, vou botar aqui. E é isso. Curte o nosso slide que eu coloquei aqui. Olha lá, 1647, ressalvado, olha lá, ressalvado 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, o quê? Vender o imóvel ou doar o imóvel,
prestar fiança ou aval, que são os que mais caem em prova. Professora, e se o cônjuge não quiser dar autorização? Se o cônjuge não quiser dar autorização, a gente pede para o juiz suprir. Roberta, e se a pessoa vendeu sem autorização do juiz? O cônjuge não deu, nem o juiz. O ato é anulável. O ato é anulável. No prazo de quanto tempo? 2 anos. Contados no encerramento da sociedade conjugal. Tá bom? Então, até 2 anos depois do encerramento da sociedade conjugal. Perceba, meu Brasil brasileiro aqui, ó. Se o cônjuge não der o consentimento, a gente pede para o juiz suprir. Se o juiz não der o consentimento e o cônjuge não der o consentimento, ninguém deu o consentimento, e a pessoa vende, é anulável no prazo de 2 anos, que vai começar a contar a partir do quê? Do encerramento da sociedade conjugal, ou seja, ou do divórcio, da separação, ou da morte. Meu Brasil, olha para o material. Olha para o material, me responda a questão da FGV. Maria tinha um apartamento que era bem particular, de que ela era casada no regime da comunhão parcial de bens. Aí a Maria, em 2022, resolveu vender o bem particular. Ela vai precisar de autorização? O que você me diz? Ela vai precisar de autorização, Brasil? Resposta, sim. Só não precisaria se fosse o caso de separação convencional de bens. Ela só não iria precisar se fosse o caso de separação convencional de bens. Tá bom? Precisa de autorização sempre. Só não precisa na separação convencional de bens. E no pacto antinupcial, se constar expressamente na participação final nos aquestos, se constar expressamente no pacto antenupcial. Belezura? Maravigold? Maravigold? Vamos dar o print em todas as telas? Vamos lá. A primeira tela, 3, 2, 1. A segunda tela, 3, 2, 1. E a terceira tela, 3, 2, 1. Tá bom? Separação absoluta, não esqueça. É separação convencional. É aquela que você escolhe viver. Convencional. As partes convencionam viver esse regime de bens. Ok, Brasil? Ele não tem meação desse apartamento coisíssima nenhuma. Porque não é bem comum, é bem particular. Tá bom? Certo, Brasil? Meação é só no que for bem comum. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Meu Instagram é @prof. Roberta Queiroz. Vou postar lá os dias de eventos ao vivo e gravações. O meu canal do YouTube aqui é Direito como Nunca Se Viu, tá? Tem várias aulas de Direito Civil para a OAB lá. Dê uma olhadinha, eu tenho certeza que você vai gostar. Inclusive, os episódios anteriores de Roberta de Neves estão todos lá. Tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima. E às 11 horas, aqui no canal do Grão AB, estarei ao vivo para comentar como você deve estudar utilizando a plataforma do GRAM. Muita gente tem dificuldade em verificar a plataforma, pois muito que bem. Às 11 horas eu vou entrar na plataforma com vocês e vou mostrar um monte de coisa interessante. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Tchau.